Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com José Dirceu. José, o que é terapia fotodinâmica? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho então. A terapia fotodinâmica, ela é um processo que usa a luz para ativar uma medicação. Essa medicação, na presença de oxigênio, o mesmo oxigênio que a gente respira e que está dentro das nossas células, ela vai desencadear uma série de reações químicas que vão destruir as estruturas celulares. O que quer dizer isso? Eu dou a medicação, então eu aplico ela de alguma forma, né? Até eu tenho uma imagem um pouquinho melhor para mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho a lesão, então a pessoa tem uma doença, por exemplo, um tumorzinho de pele. Então eu passo uma medicação nela, vou proteger. Depois de um tempo, essa medicação vai induzir a formação daquilo que eu quero que forme no tecido, que é o remédio mesmo. Aí eu coloco luz. Essa luz ela vai ativar a medicação e vai transformar esse oxigênio que está lá dentro, que alimenta normalmente a célula de alguma forma, numa espécie de veneno para ela. E aí ela vai destruir a parte da lesão. E aí você cura a lesão. Isso a gente usa para tratar doenças como câncer, a gente pode usar para destruir micro-organismos. Lembra que eu falei um pouquinho antes sobre a parte de inativação fotodinâmica? Isso é um nome feio para dizer que eu estou usando esse princípio para matar bactéria, para matar micro-organismos, né? Eu até posso mostrar para vocês aqui mais ou menos o que é aquele sistema. Mas antes, só para ter uma ideia do tipo de efeito que ela provoca, a gente tem aqui, para quem não está acostumado, às vezes é difícil de ver, mas tem um câncer de pele aqui também, né? Isso é lógico, avaliado por um médico, então o médico faz o diagnóstico da lesão, aí a gente faz o tratamento, imediatamente após o tratamento vocês veem que fica um pouquinho alterado, mas depois de algum tempo vocês veem, olha, a lesão sumiu completamente, não tem nem marca, né? E essa é uma das vantagens dessa terapia. Então a gente usa ela para câncer, entre outras coisas, por isso, porque você consegue eliminar a lesão sem deixar vestígios importantes disso. E ela pode ser usada em outra coisa? Então, tem a parte de descontaminação, ou de inativação, que é onde a gente controla a proliferação de micro-organismos através do mesmo princípio. Do mesmo jeito que a medicação que eu coloco no tecido, por exemplo, na pele, ela vai formar o medicamento e eu posso iluminar para ele matar a célula doente, eu também posso fazer isso na bactéria. Eu dou o remédio como se fosse comida para ela. Então eu boto o remédio no lugar onde o micro-organismo está, e ela vai incorporar aquela medicação, vai produzir essas espécies quando for iluminada, vai produzir essas toxinas quando ela for iluminada e vai matar as bactérias. Como as bactérias são organismos muito simples, cada vez que isso acontece numa delas, morre uma. E aí você vai destruindo elas e diminuindo a quantidade de bactéria que está em algum lugar. E aí, do mesmo jeito que um medicamento que você toma, um antibiótico, você não mata todas as bactérias, você mata o suficiente para o seu corpo conseguir dar conta daquilo. E a ideia de descontaminar é mais ou menos essa. Você mata a maior parte delas, o que sobra o seu corpo mesmo gerencia. E qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Vai depender de cada caso, né? Toda vez que se faz isso, apesar de a gente estar num estudo de física, a gente tem apoio de muitas pessoas de área de saúde, principalmente de médicos, né? O médico tem que fazer a avaliação, seja do câncer, seja de uma contaminação específica. Então você tem que ter um terapeuta que tenha condições de fazer o diagnóstico para poder indicar o tratamento. E aí o tratamento pode ser feito. Tem muitos casos, na descontaminação, tem muitos micro-organismos que respondem bem a essa eliminação. No caso de doenças como tumores, né, tem muitas medicações e muitos casos de tumor que podem ser combinados para poder matar o tumor, mas infelizmente não tem nada que cure qualquer coisa, né? A gente não existe um único remédio para curar tudo. Então vai depender de cada caso, vai depender de como que está aquela lesão, e é por isso que tem que passar sempre pelo médico para poder fazer a avaliação. E esse tratamento não é invasivo? Ele é muito pouco invasivo, ele depende de onde a lesão está. Se é na pele, de fato, quando a gente fala invasivo, a gente quer dizer que ou vai entrar muito no tecido, ou vai arrancar um pedaço de tecido, e nesse sentido ele é muito pouco. Porque a forma como o nosso organismo responde a esse tratamento, o tipo de morte que ele provoca nas células é uma morte que é natural para o nosso organismo, é o jeito que ele lida normalmente com as mortes das células. Então o corpo sabe lidar bem com isso, então ele consegue gerenciar esse tecido que morre e eliminar ele de maneira mais natural. Então você consegue diminuir um pouco a invasibilidade. Mas, se é uma lesão interna,
aí você tem um grau mais invasivo, porque como eu preciso de luz para ativar a medicação, essa luz tem que ser levada até lá. Então, vamos supor, a pessoa tem uma lesão no esôfago. Eu vou precisar usar uma fonte de luz, uma fibra ótica, talvez, para levar a luz até o lugar de tratamento. Se não consigo iluminar, não tem como fazer o efeito, porque o remédio sozinho, esse remédio sozinho não faz nada. Ele precisa da luz para funcionar. É como se a luz fosse o gatilho para o remédio funcionar, de certa forma. Ela dá energia para os processos que tem que acontecer e que vão destruir as células doentes. Tá? E quais os benefícios desse tipo de tratamento? Bom, tem alguns benefícios importantes, particularmente no caso de lesões como câncer, a gente consegue matar só a célula doente, porque a forma como a medicação interage com a célula doente é diferente da normal em muitos casos. Então, os casos que têm indicação para terapia fotodinâmica, a medicação incorpora bem na célula doente, e é eliminada rapidamente da célula normal. Então, quando você ilumina, tem bastante medicação na parte doente. Então, você consegue matar só a parte doente. E isso é muito legal. Porque imagina, no rosto, por exemplo, se eu tenho uma lesão no rosto, que nem é o caso desse paciente aqui, por exemplo, na verdade dos três, né? Dos 3 casos de lesão aqui. Você vê, não tem cicatriz. Se fosse fazer uma cirurgia, teria que arrancar um pedaço com uma borda para garantir que não sobrou nenhuma célula de tumor. Então, você mutilaria aquela pessoa. Se é uma lesão no nariz, você tem que tirar. Orelha, língua. Desculpa te Imagina, interromper. claro. Nesse caso, quantas sessões é preciso? Depende da lesão. Tá? Tem alguns protocolos que são feitos que vão variar entre 2 e 6, mas depende muito da lesão. Isso também é uma indicação médica. No médico que tem experiência com essa terapia, ele vai olhar o caso, vai ver qual é a situação daquela lesão, se dá para fazer o tratamento com ela, e se der, quantas sessões vão ser feitas. A maioria das vezes tem sido entre 2 e 6 sessões. Essas sessões são semanais ou quinzenais. Né? Mas elas têm uma outra vantagem, que é o fato de você ter a possibilidade de eliminar lesões de lugares onde você não poderia, por causa dessa coisa da cirurgia que eu comentei. Que nem uma lesão no nariz, por exemplo, a cirurgia necessariamente teria que tirar um pedaço do nariz. Nesse caso, não. Quando é o caso, a lesão é tratável, você faz a medicação, ilumina e você mata só aquele pedaço, o nariz vai refazer, porque como eu falei, a morte tecidual é uma morte que o corpo sabe lidar bem, é diferente de arrancar um pedaço, que é uma coisa que o corpo não tem controle. Então ele conserta o tecido como ele consegue, por isso que forma aquelas cicatrizes e tal. Então você consegue gerenciar isso. Isso é uma das grandes vantagens da terapia. E como a gente pode usar a terapia na descontaminação de órgãos? Vamos lá. Essa parte de inativação, aqui tem algumas imagens que vão ajudar a dar uma ideia do que a gente faz nesse caso. Tem várias formas de fazer a descontaminação, mas basicamente o que eu faço é botar o remédio disponível na região onde está o micro-organismo que você quer descontaminar. Na garganta, então você vai, por exemplo, chupar uma pastilha que tem o remédio. Numa superfície, você distribui o remédio ali. E assim por diante. Então você consegue colocar o remédio para ser absorvido pelas bactérias, pelo micro-organismo, ilumina aquela região e o processo é exatamente o mesmo. Com a diferença de que não tem um tecido em volta para absorver ou não aquilo, simplesmente as bactérias morrem. Nesse caso que eu vou mostrar aqui, eu falei para vocês alguma coisinha da descontaminação de órgãos. O que a gente faz? O tecido está contaminado, eu circulo um líquido, esse líquido ele vai passar pelo órgão, tirando os micro-organismos de lá, então ele arrasta. Imagina, eu estou lavando. Né? O que é esse líquido? Esse líquido a gente chama de líquido de preservação. É uma solução de preservação. Ele é um líquido feito especificamente para preservar os órgãos em transplante, porque, óbvio, tem que tirar o órgão do doador e colocar no receptor. Mas, entre tirar de um lugar e colocar no outro, esse órgão precisa ficar vivo, viável. Estou tirando ele do corpo. Então, eu uso um líquido que tem determinadas proteínas, que tem nutrientes, e que ele permite que o órgão fique preservado em baixa temperatura. Então, eu posso manter o órgão vivo durante o processo. Né? Aí eu uso esse mesmo líquido, em vez de deixar ele paradinho lá dentro, eu circulo ele no órgão. E com a circulação, se tiver alguma coisa contaminando o órgão, esses micro-organismos vão saindo no líquido. Então contamina o líquido. Aí, então esse rosa que vocês estão vendo aqui seria a contaminação, né? O líquido, então eu tenho o órgão, nesse caso aqui está representado um pulmão, ele está contaminado e contamina o líquido. Aqui tem uma bomba que faz o líquido circular, né?
Isso aqui é só para isso aqui seria uma solução contaminada e aqui ela está descontaminada. E aqui é o reservatório onde o líquido fica. E esse tubinho aqui é a região onde vai acontecer a descontaminação. Então é onde eu vou iluminar o tecido. Desculpa, o líquido. Aí aqui embaixo é um gráfico que vai mostrar pra gente, olha, a contaminação super alta. Aí o que acontece? Eu começo a iluminar essa região. Nesse caso aqui, a gente está mostrando um que é de luz ultravioleta. Eu também posso pôr uma medicação e fazer iluminação com outro tipo de luz para ativar essa medicação e fazer esse processo que eu comentei. Mas o princípio é sempre o mesmo. Então ele começa a descontaminar. Aí o que acontece? Tá vendo que ficou mais clarinho? Ao longo do tempo, tá descontaminando. Até o ponto em que o líquido voltou a ser como ele era no começo. E aí eu tenho uma descontaminação. Quer dizer, com isso eu fui lavando esse órgão e fui matando aqui no descontaminador o que estava contaminando ele. Então o que sobra lá agora é basicamente um pouquinho de contaminação, quando sobra, que eu posso gerenciar com remédio normal. Então eu posso usar o órgão, porque a gente tem bactérias no corpo, né? Eu posso colocar esse órgão no receptor e ele vai tomar um remédio normal e vai resolver tranquilamente. Não é mais um problema, de fato, aquela contaminação que seria um risco para a vida daquele paciente. José, e quanto tempo demoraria para acontecer isso? A gente está estudando essas coisas, então ainda não está bem definido, mas é uma questão de algumas horas. Mas algumas horas eu tiro o órgão, coloco ele em condição de fazer essa circulação, então é coisa de algumas horas. A maioria dos órgãos tem uma resiliência, eles têm uma capacidade de tolerar algumas horas fora, nessas condições de preservação, tolerar algumas horas fora do corpo, né? Então você aproveita essas horas para que ele possa ir descontaminando. O que eu poderia fazer, por exemplo, eu vou para um lugar fazer a captação, então eu vou para uma outra cidade onde faleceu uma pessoa que vai doar o órgão. Pego o órgão, coloco ele nesse sistema, e enquanto eu estou trazendo ele para o lugar onde vai fazer o implante, ele já vai descontaminando. Deu o tempo de descontaminação, eu pego esse órgão e coloco ele no receptor. Então não precisa passar de novo para a mesma descontaminação? Não, ele passa uma vez. A gente ainda está estudando o processo para determinar quanto tempo precisa, no caso em que usa medicação, quanta medicação precisa, se essa medicação muda o órgão de alguma forma, se alterações que acontecem nesse líquido também podem mudar o órgão de alguma forma. Então tudo isso tem que ser estudado. A gente não pode fazer isso num paciente sem ter tudo isso certo. Então a gente tem que fazer todas, e a gente está nessas etapas. Né? A gente está trabalhando, entendendo esses tempos, quanta luz tem que colocar, por quanto tempo, o caso que vai medicação, quanta medicação, como cada uma das etapas afeta o processo e assim por diante. Concordo, José. Vai ser um projeto muito bom. A gente está trabalhando bastante, esperamos que sim. E agora, mudando de assunto, o que é fotossensibilizador? Fotossensibilizador é o nome para esse remédio que a gente usa. Nada mais que isso. Então, por que fotossensibilizador? Foto vem de luz, sensibilizador porque torna sensível. Então, o fotossensibilizador é uma substância, é uma droga, que em algum lugar aqui eu chamei de droga, né? Mas é uma medicação que torna o tecido sensível à luz. Ou seja, ele é o cara que vai fazer com que a luz seja absorvida, comece aqueles processos que eu comentei, que vão gerar as toxinas que matam as células. Então, é o nome do remédio, vamos dizer assim, para esse tratamento. Ah, então tá bom. E ele é aplicado em tecidos hepáticos? Também. A gente usa, na verdade, para a parte de terapia fotodinâmica, a gente usa o fígado não tanto porque é um caso em que você faz tratamentos de lesões de fígado, mas porque as características ópticas do tecido do fígado, elas são favoráveis para estudar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente na física, a gente está preocupado com como a luz propaga dentro do tecido. Então, se você pegar e botar uma fonte de luz, olhar a sua mão tá pertinho de uma lâmpada, ou de um laser, botar um laser pointer e colocar no dedo, infelizmente eu não tenho um pra gente colocar aqui. Mas você vê a luz atravessar de alguma forma, não vê? Se acender um laser desses apontadores e a gente não vê uma luzinha atravessar, a forma como essa luz passa pelo tecido, ela muda conforme as características do tecido e conforme o tipo de luz que eu estou usando. E a gente estuda essas coisas, porque para fazer o tratamento, eu tenho que iluminar, por exemplo, a lesão inteira. Eu tenho que saber que a luz vai chegar lá no final dela. E aí, o fígado é um modelo legal para a gente trabalhar, porque como ele não muda de uma camada para outra, ele não muda muito. São basicamente as mesmas células. Então, as propriedades dele não mudam muito. Então, os estudos mais básicos eu consigo fazer bem em tecido de fígado.
Quando eu entendo bem o que acontece num tecido desse, aí eu consigo ir para um modelo mais complicado. Por exemplo, a pele, que é uma coisa que a gente faz muito, trabalhar com câncer de pele. Só que a pele, ela tem muitas camadas e cada camada é um pouquinho diferente da outra. Então as propriedades ópticas do tecido, a propriedade dela de propagação de luz muda. Então eu entendendo um tecido mais simples, fica mais fácil para eu ir para o mais complicado. E é por isso que a gente acaba usando bastante o fígado. Tem algumas lesões, que a gente chama alguns tipos de hepatocarcinoma, que são os cânceres de fígado, que dá para tratar com essa terapia. Mas não é a maioria dos casos. Isso aí a gente faz em alguns casos, às vezes paliativo, mas o fígado em si é um modelo para a gente para estudar outras coisas que vão ser utilizadas nos tratamentos para valer. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.